Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Tô vendo aí, vamos ver se vai chegar alguém. Bom dia. Tá meio estranho aqui um pouquinho. Porque a gente tá na porta do nosso templo. Está na porta do nosso templo. Abraço para a Aline, já tá aí com a gente. Nós estamos aqui na porta do nosso templo. Deixa eu mostrar aqui. Nossa, perfeito, hein? Porta do nosso templo. Espero que tenham visto aí. Nós estamos aqui mais um dia. Tem mais alguém junto, mas eu não estou conseguindo ver quem é que está junto mais. Cadê mais quem está? Vou pedir que os irmãos que estiverem assistindo aí, por favor, postem aí no grupo da igreja ou da congregação. Por favor, postem aí no grupo da igreja ou da congregação. Nós estamos aqui. Eu cheguei aqui agora. Coloquei o carro para lavar, né? No carro da igreja, esse carro aqui que eu estou. Quando eu chego aqui agora, tô procurando a chave ficou lá em casa. Tô aguardando a Magali, ela vai vir aqui uns minutinhos. E enquanto isso eu vou conversando com vocês aqui. Não tem nenhum problema. Estamos aqui em frente ao nosso templo, o templo da nossa igreja. Estamos juntos mais uma vez nesse dia. Estou aguardando aí, não estou vendo. Bom dia, Lígia. Um abraço. Lídia. Deus te abençoe. Se me perdoe, Lídia, não estou lembrando de você. Mas seja bem-vinda, certamente, em nome de Jesus, para esse nosso pequeno bate-papo aqui até uns minutinhos em que estaremos lá na nossa sala. Se for necessário também, porque essa coisa da internet, ela nos permite sermos mais livres para conversarmos sobre o Senhor. Pedir quem estiver assistindo, se puder, postar nos grupos da igreja lá, será muito bom. Estou aguardando aqui a participação da Gisele. Eles estarão louvando a Deus. Estou aguardando a participação deles, da Gisele, das suas crianças. O Rodrigo está chegando aí. Seja bem-vindo, Rodrigo. Um abraço, meu irmão. Um abraço para você. Acredito que a sua digníssima também está aí contigo, a Laís. Todos são bem-vindos na presença do Senhor. Irmãos, essa semana é uma semana complicada para nós, né? Como igreja, acompanhando de perto aí a luta de alguns irmãos. E somos, obviamente, solidários com isso, né? E isso certamente também tem até certo ponto nos abalado aí, vamos dizer assim. Graciele está com a gente. Um abraço, Graciele. Eu acho que a Silvani também entrou aí. Abraço. Que bom que vocês estão aqui. A gente pode juntos adorar a Deus. Bom dia a todos. Nós temos 4 pessoas acompanhando-nos neste tempo aqui. Você pode aproveitar, meu irmão, irmã, para fazer seu pedido de oração também. Nós estamos juntos.
estaremos orando certamente. Como eu falei, não existe limites para nós como igreja para transmitirmos esta palavra do Senhor. Como eu falei no início, estou aqui em frente ao nosso templo. Já expliquei porque eu estou aqui agora, estou com passo de espera, mas nós vamos continuar para a gente não atrasar, começar atrasado, aquela coisa toda. A gente resolveu iniciar mesmo assim, tá bom? Então, nós vamos dar prosseguimento a essa nossa EBD. Nós já falamos há algumas semanas, há uns 3 ou 4 semanas atrás, nós estamos falando sobre adoração. Vou colocar de uma forma aqui que a luz não atrapalha, que a luz está me atrapalhando aqui, no reflexo. Mas vamos lá. Nós falamos sobre adoração há algum tempo atrás, né? A Bíblia ela trata de adoração desde o seu início até o fim. A irmã Gisele está aí? Quando eu estiver preparada, me avisa aí que eu vou fazer o convite, tá, Gisele? Para a irmã Gisele fazer um período aí de louvor com a gente. Ok. Como eu falei, a Bíblia vai falar sobre adoração desde o início. Nós falamos sobre alguns aspectos da adoração. Falamos lá daquela experiência garganta meio ruim. Da experiência de Isaías, lá na sua visão. Nós falamos também depois da experiência da mulher samaritana, né? Qual o sentido realmente de adoração em relação a ela. Ela que falou do seu testemunho, né? Aquele texto que Jesus vai falar da adoração, e ele vai explicar que a adoração ela não tem a ver com o local, ela tem a ver com a atitude do adorador, né? Então nós temos falado sobre adoração nesses últimos dias, e eu queria falar mais um aspecto da adoração, que certamente é um aspecto um pouco mais complicado, vamos dizer assim, porque nós temos a perspectiva de adoração, e obviamente está dentro do parâmetro bíblico, que é a adoração como uma celebração, né? Como uma experiência de êxtase em relação a Deus e tal, e a gente poder louvá-lo, engrandecê-lo, ter uma experiência bacana com ele. Mas a adoração ela requer também, às vezes, em muitos momentos, requer de nós muito mais do que celebrar, do que festejar. Às vezes a adoração ela também é dolorosa, vamos dizer assim. E aí é que está talvez o X da questão, né? A adoração ela também é dolorosa, porque ela não implica em apenas festejar, comemorar, celebrar, mas ela implica também em abrir mão, em se abnegar, em aceitar. Ela implica também em se render, que é essa que é a nossa lógica hoje. Vamos falar da adoração como rendição a Deus. Rendição no sentido não simplesmente de entrega, como a gente faz, né? Oferta. Não é essa a ideia de rendição como oferta, que a gente sempre relaciona a rendição com oferta. E obviamente tem uma relação próxima, sim. Mas nós temos a relação, a adoração como uma entrega, como uma rendição, e ela é muito mais difícil. Ela ocorre em tempos mais complicados. Ela
exige um pouco mais de abnegação, vamos dizer assim. E às vezes ela é extremamente dolorosa. E a adoração, ela não necessariamente tem que ser agradável. A gente tem essa perspectiva de agradável, né? É uma coisa que é boa para mim. Mas, na verdade, a adoração não é isso. É o reconhecimento da superioridade, da dignidade e do poder desse Deus que é tremendo, que é maravilhoso. Então, nós queremos falar sobre isso, tá? Nós vamos continuar aqui. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de... Opa, Apareceu. Bom dia. Bom dia. Só um minutinho, Gisele. Só um minutinho, Gisele. Tá bom? Sim. Tá. Vamos lá. Eu só vou citar o texto, depois a gente vai ter um momento de louvor. Tá bom. Tá bom? Ok. O texto que eu sugeri é Gênesis 32. A partir do versículo 22 ao versículo 32. Então, meus irmãos aí, por favor, vocês vão localizando o texto. E depois do louvor nós estaremos lendo e aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Mas Gisele vai nos conduzir em um momento de louvor e adoração. Bom dia. Vamos lá? A outra, tá? A maioria das curas que nós tivemos por Jesus foi mediante a fé, mediante que a nossa, como quando as pessoas ofereceram a Jesus aquela demonstração de fé, com a certeza que Ele é nosso protetor, que é nosso escudo, que é Ele que salva, que Ele que pode salvar o Brasil, que Ele pode salvar as pessoas doentes. E agora nós vamos louvar uma música que chama O Escudo, demonstrando a nossa fé em Jesus. Por toda a minha vida vida.
Amém, amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Nós vamos dar continuidade nesse momento de escola bíblica. Pedir à irmã Gisele que, se ela puder sair da tela. Sim. Sair da tela. Ok. E aí nós falamos sobre adoração ser uma entrega muito mais, muito além do que uma oferta, que a adoração é rendição, é uma completa rendição. Não sei se vocês já tiveram uma experiência de serem assaltados. Ser assaltado é estar diante de alguém. Normalmente essa pessoa ela tem uma má intenção, claro, né? Um assaltante sempre tem uma má intenção. Ela tem um poder de morte nas mãos. Às vezes elas estão armadas, especialmente com armas de fogo, né? Que oferecem um perigo maior. E ela exige a sua entrega dos seus bens, daquilo que você tem, dinheiro, recursos e tal. E a gente sabe, quem já passou por essa sensação, não é uma boa sensação, não. Mas, análogo a isso, eu quero falar de forma análoga, tá, gente? É importante a gente entender o limite da analogia também, tá? A analogia, ela também tem limites, ela não pode ser 100%, né? Então, analogamente falando, a adoração, ela tem essa percepção de assalto, de você estar diante de alguém que detém um poder maior, em que a única saída para você é se render. E às vezes nós lutamos, né? Diferentemente do assaltante, Deus não nos ataca como quem quer tirar algo de nós, né? Na verdade, o ataque, entre aspas, de Deus é sempre para nos oferecer alguma coisa. E aí nós temos a história de Jacó lá em Gênesis 32. Nós vamos ler aí Gênesis 32, versículo 22 em diante, que vai falar sobre essa luta com Deus, essa guerra com Deus. Esse texto ele pode ser, obviamente, aplicado em outras situações também, como as experiências que as pessoas tiveram com Deus, e as marcas que ficam do enfrentamento, né, que às vezes nós mesmos enfrentamos a Deus. Mas eu queria enfatizar a atitude de rendição, e como não foi simples aqui para Jacó, né?
e não nem é simples para a gente, nem sempre é simples para a gente, apesar da gente dizer com todas as letras que nos rendemos a Deus, nos rendemos a Ti, Senhor, tal, mas às vezes nós ainda mantemos algo do nosso andar anterior, da nossa caminhada anterior, que ainda é necessário que seja, então, morto, como Paulo vai dizer, mortificado. E às vezes não é fácil, tá? O texto diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez com que atravessassem o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás, sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou, já o homem aqui no texto: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoe. Ao que o homem lhe inquiriu: qual o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Jacó suplicou Jacó prontamente: dize-me, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas meu nome? E ali mesmo abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus significa. Porquanto afirmou: vi a Deus face a face, contudo minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Por este motivo, os descendentes de Israel até hoje não comem músculo ligado à junta do quadril dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Nós temos aí essa experiência de Jacó. Como é que essa experiência de Jacó é uma experiência de adoração? Ela é uma experiência de adoração pelo fato de ser uma atitude de rendição. E não foi uma coisa simples. Não foi uma coisa aceitável para Jacó prontamente. Jacó não simplesmente aceitou a vitória do homem, que aqui está dizendo o homem, né? Ele não aceitou simplesmente. Jacó lutou. Jacó esperneou. Jacó se agarrou às suas próprias forças durante muito tempo. Durante a luta, né, o texto fala que ele ficou para trás. A gente não sabe quanto tempo essa luta se desenvolveu, mas foram algumas horas, certamente, porque o texto vai dizer que um homem lutou ele até o raiar da alvorada, que é nada mais, nada menos do que o nascer do sol. Quando o sol, os primeiros raios do sol brilham sobre a terra. Então, ali, desde o momento escuro, ali naquele tempo escuro, à noite, lembrando que a iluminação que existia naquela época eram apenas estrelas, né? A iluminação noturna, né? Hoje nós temos as nossas lâmpadas, temos os nossos celulares, inclusive, né? Temos um monte de recursos luminosos aí, mas naquela época havia apenas a luz das estrelas. Então começa a luz das estrelas e vai até o raiar do sol. A gente não sabe quanto tempo isso demandou, mas certamente demandou um esforço muito grande. E não apenas um esforço de Jacó, mas o esforço deste homem, que nós vamos entender depois claramente que é uma epifania, né? Epifania é quando Deus ele
ele aparece em forma humana. Então é como se Deus ali em forma humana estivesse enfrentando Jacó. Quem conhece a história de Jacó sabe muito bem que até esse momento aqui, se pudéssemos resumir a história de Jacó em uma frase, resumiríamos em Jacó é um homem que vive enganando e sendo enganado. Basicamente era essa a história de Jacó. Quando nós lemos desde o seu nascimento, ele segurando a perna do seu irmão, Esaú, né, que é irmão gêmeo, e aí ele vai, cresce, sendo o filhinho da mamãe, né? Jacó era o filhinho da mamãe, enquanto Esaú era o filhinho do papai. Isso é um problema sério, né, nas famílias, né? Normalmente os filhos acham que quando tem mais de um filho que os pais gostam mais de um do que de outro, né? Ou um dos pais tem preferência e tal. É possível que tenha mesmo. Mas ali era gritante essa preferência, né, na família de Jacó. Era uma coisa muito absurda, ao ponto da mãe armar contra o próprio filho e contra o marido para beneficiar Jacó, né? Então, a gente sabe essa história. E ele certamente aprendeu um pouco das suas artimanhas aí de engano com a mãe. Sem dúvida nenhuma, ele aprendeu com a mãe, né? E com a família materna, né? Que mais na frente a gente vai ver o texto bíblico, ele vai se encontrar com Labão, né? E Labão, seria um tio dele, vamos dizer assim, vai enganá-lo diversas vezes a respeito do seu salário e tal. Então a vida de Jacó era uma vida marcada pelo engano, a vida marcada não só pelo engano dos outros em relação a ele, dele em relação aos outros, mas o engano de maneira geral. Então ele vivia enganando e sendo enganado. Era isso que acontecia com Jacó. Jacó era um homem assim, como muitos de nós, né? Vivia uma vida não de mentira, porque há uma pequena diferença entre mentira e engano, né? A mentira é aquela coisa contrária realmente à verdade, radicalmente contrária à verdade. Isso seria mentira. É muito mais fácil de se livrar de uma mentira. O engano não. O engano ele é um pouco mais complexo, porque ele tem uma certa dose de verdade em alguns momentos, né? Ele vem ali misturado com a verdade, os sofismas e aquela coisa que travestida, vamos dizer assim. Então ele vivia no engano. Era isso que acontecia com Jacó. Ele vivia no engano, não apenas a si mesmo, mas como aos outros. E aí ele estava num processo de mudança de vida. Ele que tinha enganado seu irmão agora estava se preparando para se encontrar com Esaú. Anos depois, 14 anos depois, ele volta, agora com sua família, com seus bens estabelecidos. Quem conhece a história sabe como Deus abençoou em face do fato dele ter sido enganado seguidamente pelo Labão. E agora ele está de volta para enfrentar o seu passado, para enfrentar Esaú, a pessoa que lhe enganou, juntamente com Isaac, que é o pai, né? E roubou o direito de primogenitura. Uma coisa absurda daquele ponto de vista, daquele momento. Deixa eu só acender a luz aqui, irmãos, que eu estou achando que está um pouco escuro, tá? Só um minutinho. Não sei se melhorou ou se piorou, né? Mas vamos lá. Aí nós chegamos nesse ponto em que Jacó está então lutando contra este homem, né, que eu já expliquei que é uma figura divina aí, tá? E aí, meus amados,
nós vemos algumas coisas muito, mas muito importantes nesse processo para Jacó se tornar o que ele vai se tornar depois. A gente sabe que ele vai sair dali um homem transformado. Ele tem um encontro com Deus. E nós queremos fazer essa relação de adoração com este encontro aqui. Poderíamos fazer, aplicar em outras questões aqui, mas é uma coisa que eu chamo a atenção é que o homem que lutava com Jacó, o texto bíblico diz, ele percebeu que não era possível dominar Jacó pelas artes da luta. Jacó era uma pessoa difícil de se render. Jacó era um homem que lutava por aquilo que ele tinha. E aí o texto vai dizer isso no versículo 25. Ele diz assim: o homem viu que não era possível dominá-lo. Então, a estratégia desse homem acaba sendo uma estratégia um pouco mais drástica, vamos dizer assim. E isso realmente tem uma relação direta com a nossa vida com Deus. A adoração nada mais é do que a nossa vida com Deus, as nossas experiências com Deus. Né? Nós vemos isso naquele livro, A Vida com Propósito, quando fala de adorar a Deus, agradar a Deus, viver a presença de Deus. Era essa a ideia, né? E na presença de Deus é necessário completa rendição, total rendição. Mas às vezes nós estamos sim na presença de Deus, estamos sim trilhando o propósito de Deus, porque até aqui Jacó está dentro daquilo que Deus tinha projetado para ele. Né? O que é interessante, né? Porque às vezes a gente tem a perspectiva de que o projeto de Deus, o plano de Deus, ele só começa a se colocar em prática quando a gente tem a nossa vida entregue completamente e está tudo certinho, quando não é verdade. Até porque nós não entregamos a nossa vida para Deus completamente o tempo inteiro, né? Às vezes fazemos, voltamos atrás, retrocedemos, avançamos um pouquinho, tem coisas que estão lá sem mexer e tal, na nossa vida com Deus, né? Os planos de Deus, eles continuam valendo, eles vão se cumprindo. E aí o texto diz que mesmo Jacó dando passos para ser uma pessoa melhor, então Jacó ele vai casar com as duas, né? A Lia e a Raquel. A gente vê como isso foi complicado, ele foi enganado nesse período, né? Labão enganando sempre a troco de vantagem financeira. Depois ele começa então a trabalhar para alcançar os seus próprios recursos, a sua independência financeira, vamos dizer assim. Ele é enganado várias vezes, onde as regras do jogo e o salário é mudado, né? E aí então ele foge. Ele vai dar um basta, ele vai fugir e vai ao encontro do seu passado, ele vai resolver coisas do passado. Ele não vai deixar as coisas pendentes mais. Então percebe-se que ali já há uma mudança de vida deste homem. Este homem já começa a mudar a sua vida. Fruto, obviamente, da intervenção em favor de Deus, que já existia na sua vida há muito tempo. Então ele começa então a mudar a sua vida. Só que aí ele chega nesse momento aqui, nesse encontro, que antes do encontro com Esaú, que talvez seria o momento mais dramático da sua vida, Jacó, então, aqui ele vai ter um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, o texto bíblico diz que ele resiste. Ele resiste se render a Deus. Ele resiste se entregar a Deus. Então, Jacó é como qualquer um de nós, que resiste em muitos momentos entregar-se a Deus. E esse é o grande problema, essas são as causas de muitos desconfortos na nossa vida, às vezes. O texto diz que por isso acontecer, pelo homem perceber que Jacó não iria se render, continuaria lutando, continuaria esperneando, continuaria na linguagem nossa, se justificando, continuaria teimosamente
voltando aos mesmos comportamentos, fazendo uma associação para nós, temaria em fazer as coisas do mesmo jeito, sob as mesmas perspectivas, aí então o homem não teve outro jeito de tocar num ponto que era um ponto doloroso, que era um nervo ciático, né? O nervo ciático, aí nós temos alguns irmãos que têm problema no nervo ciático e sabe como isso é horrível, horrível, uma dor de deixar a pessoa impotente, de até incapacitar até certo ponto as pessoas, né? Nervo ciático. Então foi isso que esse anjo aí, que a gente fala anjo, né? Segurou o anjo e tal, mas essa figura divina que estava representando a Deus ali fez com Jacó. Ele foi lá e tocou num ponto da estrutura física de Jacó, num ponto bem focal da estrutura física de Jacó, a passo que Jacó então já não tinha mais como resistir pela força, já não tinha como mais se dispor a confrontar a vontade daquela pessoa. A gente tem aprendido que batalha espiritual, a gente precisa às vezes desmistificar um pouco. A batalha espiritual é sempre de caráter sobrenatural, né? A gente sabe disso. Mas a gente precisa desmistificar. A gente às vezes pensa que a batalha espiritual é em guerra de anjos e demônios, em um espaço, sei lá, entre a terra e o céu, e que a gente não consegue ver e tal. É uma batalha sangrenta e tal, aquela coisa, né? Bem hollywoodiana. Mas a batalha espiritual, ela é uma guerra de vontades. É isso que reflete a guerra espiritual. Então, na guerra espiritual, há uma batalha de vontades. Aqui havia uma guerra espiritual. Havia uma batalha de vontades. A vontade de Deus e a vontade de Jacó. E sem a rendição de Jacó, ficaria um embate. E às vezes nós passamos a vida inteira com um embate com Deus, lutando contra Ele. E agora aqui então, nós vemos que às vezes, pela misericórdia de Deus, ele não vai de maneira drástica aos pontos da nossa vida e toca neles, né? Às vezes ele não faz isso. Mas aqui ele fez com Jacó, ele foi lá no ponto que desestruturaria, uma palavra grande, né? Desestruturaria Jacó, de forma que Jacó não teria outra opção a não ser render-se, a não ser entregar-se à vontade daquele que estava impondo sobre ele sua maior força, no caso aqui física. Então, quando Jacó faz isso, se rende, nós vemos que há uma série de outras consequências aqui. A primeira consequência é o apego de Jacó a essa pessoa. Nós vemos que Jacó se apega a esse homem, ao ponto de que a impressão do texto bíblico, né, quando nós lemos o texto, Jacó é tocado, deslocou a coxa. Imagino que Jacó, deslocado a coxa, ele já não tinha mais a mobilidade que tinha antes, né? Já não podia confrontar fisicamente aquele homem. Eu imagino que ele deve ter agarrado aquele homem, segurado de alguma forma aquele homem. Então ele se apega de forma que o próprio homem fala assim: me deixa aí, acabou. Jacó, acabou. Você foi derrotado. Mas o texto diz que Jacó segura esse homem. E aí, mais na frente, não literalmente assim, segura o homem, mas Jacó fala: não vou deixá-lo ir. Como é que você não deixa alguém ir? Segurando essa pessoa de alguma forma, né? E aí Jacó segura esse homem. Qual é a consequência dessa rendição de Jacó? Primeiro, que ele se apega a um apego mais forte para com essa pessoa que o venceu. Então Deus deseja que a gente se renda a Ele,
Não necessariamente tendo que ele bater doído, mas às vezes é necessário. Porque quando nos rendemos a Deus, nós nos apegamos a Ele. Nós nos agarramos a Ele. E às vezes é necessário que as nossas forças se esgotem. Então, adorar é sim se render a Deus. Se render a Deus tem como consequência apegarmos a Ele. Às vezes nós não nos apegamos a Deus porque nós estamos munidos das nossas forças. Nós estamos munidos das nossas capacidades ou munidos do nosso conforto de viver situações administráveis, vamos dizer assim. Né? Nem todas as situações são 100% agradáveis, mas algumas são administráveis. Então, nós conseguimos administrá-las e aí fica fácil. Nós conseguimos com nossa capacidade contornar situações das nossas vidas, remediar algumas outras, e isso nos torna, nos impede de realmente nos render a Deus. E nos faz aquilo, e faz conosco aquilo que a vida tinha oferecido, nos oferece aquilo que a vida tinha oferecido a Jacó. Uma experiência de auto-engano e de engano ao outro, de enganar-se, de enganar e ser enganado. Às vezes nós vivemos nesse ciclo aí de auto-engano e de engano do outro. E aí é necessário, às vezes, que Deus retire as nossas forças, retire os nossos recursos, abafe a nossa capacidade de contornar situações, para que a gente faça o quê? Se agarre a Ele, como Jacó se agarrou, se apegou ao anjo ou ao homem, a expressão de Deus aqui nesse texto. Então ele se agarra, o homem, provavelmente pelos pés, provavelmente ele se segura pelos pés. Não tem aquelas crianças birrentas que vai segurando os pés enquanto os pais vão andando? Talvez, certamente essa deve ser a nossa atitude para com Deus. Então adorar a Deus é se render a Ele. E nós só podemos nos render a Deus quando nessa luta com Deus, que é algo que acontece todos os dias na nossa vida. Nós estamos em constante lutas para com Deus, porque é uma batalha espiritual, uma batalha de vontades. Então, quando nossas forças se esvaem, e às vezes Deus, por misericórdia, toca nas estruturas do nosso ser, naquilo que nos mantém de pé, naquilo que nos mantém nesse ciclo de engano, de auto-engano, de engano do outro, que era o caso de Jacó. Somente quando há esse romper com essa forma de viver, rompimento com esse método, com essa metodologia de vida que às vezes a gente tem, aí vem a rendição, nós nos apegamos a Deus. Nós nos apegamos a Ele, nós nos seguramos nele. Então, adorar a Deus, a adoração é render-se à vontade de Deus, render-se ao desejo dele. A gente sabe que a vontade de Deus, nós lemos na palavra em Romanos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E às vezes, quando nós lemos esse texto, nós não temos a noção do sentido disso. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nos manter nesse status quo, nessa mesma condição de vida de auto-engano. E não é assim. Não é assim que funciona. Com Deus não funciona dessa forma. Com Deus, Ele vai sempre nos elevar a pontos mais altos daquilo que a gente está, em patamares maiores, em degraus maiores. E como você sabe, subir escada exige um certo esforço físico. Então nós vemos aqui que render-se a Deus é se apegar a Ele,
porque ele não deseja que a gente fique na mesma condição de vida. E quando o texto bíblico diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável, ela está dizendo que ela é boa, perfeita e agradável do ponto de vista de Deus. Ou seja, ela é boa, perfeita e agradável realmente no sentido completo e pleno disso, porque nós só temos percepção parcial dessas coisas. Nós não sabemos realmente o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, porque nós vivemos contaminados e agarrados a essa condição de vida, essa condição de engano, de auto-engano e de constante engano do outro. Então nós vemos aqui que Jacó ele foi tocado na sua coxa, na estrutura física, naquilo que mantém-o de pé e mantém na sua caminhada, naquela caminhada dele, naquela toada, naquele compasso de vida que ele estava. Então foi na articulação da coxa. Quem tem nervo ciático sabe que não dá nem para andar quando a dor é muito aguda, quando a dor é muito forte, não dá nem para andar. Então nós vemos aí que Deus, ele nesse ponto aqui, ele obriga o homem a se render. Nós estamos fazendo menção do texto. Porque Jacó então resistia a Deus. E aí Deus vai no ponto fundamental. Por isso que a adoração nem sempre é aquela alegria de expressar. Nem sempre é. Às vezes é a dor de lamentar. Mas sempre se adequando à vontade dele. E isso é uma experiência muito pessoal, tanto que foi aqui com Jacó, e cada um de nós tem as suas características e as suas especificidades, portanto, com cada um de nós tem um aspecto um pouco diferente. Mas o fato aqui é que Jacó, ele teve que ser dominado, ele teve que ser machucado, para ele se apegar. O texto bíblico diz que o anjo, ou a pessoa, o homem, na Bíblia que minha fala o homem, né? Ele fala assim, olha, eu já vou embora, deixa eu ir. Jacó fala, não vou deixar. Eu vou me agarrar, eu vou me apegar. Você só pode partir deste lugar, eu só posso sair deste lugar se houver uma declaração de bênção sobre minha vida. E aí o homem vai inquirir Jacó, qual o teu nome? Aí Jacó fala, Jacó. A gente sabe no contexto bíblico o papel do nome, né? O nome era muito importante. Hoje o nome é banalizado. Apesar dos nossos nomes serem propriedade muito importante nossa, parte da nossa identidade, nosso nome é parte da nossa identidade. No contexto bíblico, o nome era muito mais que isso. O nome ele simbolizava, representava a vida como um todo daquela pessoa. O nome representava o ser daquela pessoa. Hoje é banalizado. Então nós temos pessoas que se chamam Adriana, Adriano. Significaria o quê? Deus das trevas. Você colocaria o nome do seu filho, filha, Deus das trevas, mas você coloca Adriano ou Adriana, porque são nomes normais, já não tem aquela conotação, tá? Antes, para o pessoal não pensar assim, não, significa isso, então, oh meu Deus do céu, não vou colocar. Não é isso. O nome já perdeu isso, ele já perdeu isso. A língua ela é dinâmica. Cláudio significa coxo, aleijado. Você vai chamar o seu filho de aleijado, vai colocar? Não vai. Mas provavelmente colocaria Cláudia, sem nenhum problema, porque o significado desse nome, no contexto que nós vivemos, já não é mais isso. É simplesmente o nome, né? E naquela época, não. O nome tinha uma representação muito forte. E aí, então, o homem aqui fala assim, tá, qual é o seu nome, Jacó? Quem é você? Qual é a sua identidade? Aí ele vai falar, Jacó, ou seja, enganador. Aí eu falei assim, pois é, não vai mais ser Jacó.
Não pode mais ser Jacó, não pode mais ser. Essa história de vida tem que dar um ponto final aqui. Você tem que ter uma nova vida. Você vai se chamar Israel, que pode ser traduzido como príncipe de Deus, lutador com Deus, lutador de Deus. Ele diz assim: porque com Deus lutaste com os seres humanos e prevaleceste. Então você lutou com Deus. Você prevaleceu. É interessante isso, né? Você lutou com Deus e prevaleceu. Como é possível prevalecer contra Deus, né? Só é possível prevalecer na luta com Deus quando você se rende a Ele. Essa que é a verdade. Somente a derrota é a vitória. Isso Jesus fala muito claro, quando ele diz assim: quem quiser ganhar a sua vida vai perder, quem quiser perder sua vida vai ganhar. É um jogo de palavras que Jesus usa para mostrar claramente que no momento em que nós nos rendemos a Deus é que nós vencemos, é que prevalecemos, né? No momento que nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele. Então nós vemos aqui que o nome de Jacó é mudado. Jacó se apega àquele homem, ele se rende àquele homem, se apegando a ele. E agora ele se rende mais ainda, mudando o seu nome. Porque a mudança de nome também era algo muito significativo na cultura oriental antiga. A mudança de nome, ela tinha um impacto muito forte na experiência de vida das pessoas, e elas realmente eram marcos de mudança de vida. Nós vemos que os primeiros patriarcas tiveram seus nomes mudados. Nós temos Abrão, que se tornou Abraão, Sarai, que se tornou Sara, né? Nós temos aqui Jacó, que vai se tornar Israel, né? O próprio Esaú também muda o nome para Edom. Mas nós vemos aqui que essa é a intervenção divina na mudança de nome. Mudar o nome ou nomear alguém era um exercício de completa soberania sobre aquela pessoa. Ok? Então, quando alguém tinha a autoridade de nomear ou a autoridade de mudar o nome de alguém, é porque ele exercia a autoridade sobre essa pessoa. Então, nós vemos aqui que uma vez rendido a Deus, e como rendido diante de Deus, ele se apega ao Senhor, agora Jacó se submete ao Senhor. Então, render-se a Deus é sim se apegar a Ele, mas também é submeter-se a Ele. Submeter-se à mudança que Ele vai empreender. A mudança que só Ele pode empreender também, né? Na vida do adorador. Então, quando Jacó ele acaba se rendendo, não, é interessante isso, ele não se rende por vontade própria. Ele se rende porque ele foi obrigado a se render. Presta atenção nisso, ele foi obrigado a se render. Né? Por misericórdia Deus fez isso. Porque ele poderia ir embora e deixar Jacó viver na sua vida de alto engano. Mas o Senhor, ele deu a Jacó essa oportunidade de mudar. Então, o que o Senhor faz? Ele toca em Jacó, Jacó se rende. Como consequência da sua rendição, ele se apega a Deus. Como consequência dessa rendição, ele submete-se a Deus. Ele então agora vai se submeter à vontade de Deus, ao desígnio de Deus e ao plano de Deus. Lemos no texto que o plano de Deus já existia sobre a vida de Jacó. Presta atenção, já existia. O plano de Deus sempre existirá na nossa vida. Independente se nós nos rendemos ou não, ele sempre existirá. O plano de Deus ele vai continuar vigente, ele não vai perder a validade. Ponto. Só que ele vai ser efetivamente vivido, experimentado por nós, seguido por nós, quando nós nos rendemos a ele. E Jacó então se rende, como consequência da sua rendição ele se apega, como consequência de sua rendição ele se submete. E aí o nome é mudado para Israel. Mas o versículo 29 é interessante. O versículo 29 parece um retrato, um autorretrato, um retrato nosso.
como seres humanos e como igreja também, como sociedade. Olha o que o texto diz, ó, versículo 29. Suplicou Jacó prontamente. Dize-me, rogo-te, revela-me como te chamas. Aí o homem vai falar assim, por que você quer saber disso? Por que você quer saber disso? Percebe-se que ter acesso ao nome de alguém, naquele contexto, também era ter acesso às características daquela pessoa. Era um ato também de força. Você saber o nome das pessoas. Obviamente se revelava o nome para ambientes mais íntimos das pessoas. Somente os ambientes íntimos das pessoas revelavam seu nome ou quando o nome tinha um destaque muito grande. Mas aí você vê que há uma vontade de Jacó de também ter uma certa vantagem para com esse Deus, para com esse homem. Ele queria ter uma certa vantagem. E ele falou assim, não, acabou, você tem que se render. Acontece muito isso com a gente, nós nos rendemos, mas ainda queremos, lá com os pontinhos dos dedos, agarrar alguma vantagem nossa para com Deus, né? E que não era o contexto aqui. Obviamente, em outros momentos, Deus revelou o seu nome, mas aqui ele não iria revelar. Não iria revelar porque Jacó deveria viver uma vida de completa rendição agora. Não havia nenhuma vantagem mais, não havia vantagens mais para ele em relação a Deus. Obviamente ele seria abençoado, mas ele teria que seguir o plano. Segue o plano. Era essa aquela ideia. Então nós vemos que Jacó então ele vai se render. E como consequência da sua rendição, ele se apega, se submete. Mas não apenas isso, né? Aí há uma espécie de contra-revolta de Jacó, vamos dizer assim, contra o revolta de Jacó, ele vai querer ainda tirar vantagem, e aí o homem fala assim, não, peraí, ponha-se no seu lugar. Mais ou menos isso, né? Ponha-se no seu lugar. Mas o abençoou a si mesmo. Claro que ele abençoou. Deus sempre vai abençoar. E aí Jacó fala, eu vi Deus face a face, a minha vida foi poupada. Aí o versículo 31 diz que quando rompe a aurora, quando o dia nasce, depois daquela noite de luta, o romper da aurora marca uma nova caminhada, uma nova forma de viver, uma nova forma de trilhar a vida. O texto diz que ele estava mancando, Jacó mancava, versículo 31, ele mancava por causa da sua marca, ok? Então, se render a Deus é sim apegar-se a Ele, é sim submeter-se a Ele, mas é sim ter a sua vida, o seu andar transformado, a sua vida mudada. Então, a rendição, ela precisa ser uma rendição diária. A partir daquele dia, Jacó, então, ele vai mancar todos os dias, puxando a perna, como consequência daquela luta, ele vai puxando da sua perna, como consequência daquele embate com o Senhor. Aquilo era um lembrete da sua necessidade de rendição diária. Ele já não podia voltar a andar como andava antes. Ele já não podia voltar a ser aquela pessoa que ele era antes. Ele não podia mais voltar a enganar e ser enganado. Agora Jacó deveria viver a sua vida, atuar na sua vida, tendo como referência esse momento, tendo como referência a rendição. E esse é um aprendizado muito grande para nós. O Senhor nos convida a nos render a Ele. Obviamente, nos apegar a Ele, como o texto diz, a nos submeter a Ele, sim, mas Ele deseja que a nossa rendição seja diária e que nós possamos ter, na nossa caminhada do dia a dia, na nossa caminhada de agora em diante, ter essa rendição como referência. A referência agora é a nossa rendição a Ele. Por isso que a rendição ela vai se tornar diária, vai se lembrar.
Jacó tem que se lembrar todos os dias. Toda vez que Jacó levantava de manhã, botava os pés no chão, ia levantar para andar, ele lembrava daquele encontro lá, porque agora ele vai mancar a sua vida inteira. Então, amados irmãos, o que é render-se a Deus? Adorar é render-se a Deus. Mas como nos rendemos a Deus? Nos deixando vencer por Ele. Às vezes Ele tem que bater doído. Mas, no momento que nos apegamos a Deus, nos submetemos a Deus e mantemos essa rendição constante na nossa vida, nós somos então transformados de um engano, de um auto-engano, de um engano que o pecado produz na nossa vida, para agora um príncipe de Deus, um lutador de Deus, alguém que prevalece. Essa que é a lógica desse texto aqui. Por isso que adorar é se render a Deus. Por isso que adorar é se entregar a Deus, não apenas no contexto, no conceito de entregar a oferta, que também é um símbolo de adoração, mas no contexto de render-se à vontade dele, à vontade de Deus, a se entregar à vontade de Deus, a seguir o plano. Deus tinha um plano para Jacó, profetizado antes do seu nascimento. Ele seria esse instrumento de Deus. E agora ele tinha que seguir o plano. Ele não podia mais viver uma vida de engano, de auto-engano, de constante engano e de engano dos outros. Agora ele tinha que viver a sua vida em apego ao Senhor, submissão a Ele e constante rendição. Rendição diária, mudança no seu andar. É isso que aconteceu ali com Jacó. Então, quando nós vamos estudar a adoração, nós vemos muito claramente que está muito, mas muito, mas muito além do que a gente projeta como uma experiência de culto, né? Celebração e tal, aquela coisa toda. Às vezes nós confundimos a adoração com música, né? Até com estilo de música. Já vi pessoas falar, esse estilo de adoração e tal, mas não é o que a Bíblia diz sobre adoração. E às vezes nós vivemos essa experiência de adoração muito rasa. Quando nós olhamos para o texto bíblico e vemos que a adoração é muito mais do que isso. Nós estamos apenas falando de algumas das características, né? Nós falamos aí nos últimos domingos de algumas das suas características. E essa característica aqui é fundamental, ela é marcante, ela é forte, porque ela denota uma completa mudança da nossa perspectiva. Nós devemos aceitar o plano de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós relutamos para aceitar esse plano. E enquanto nós fazemos isso, Deus, na sua misericórdia, nos obriga, entre aspas, aí, a nos render a Ele, a nos apegar a Ele, a nos submeter a Ele, a viver a vida de acordo com o querer e a vontade dEle para nós. Tá? E essa é o conceito de adoração que a gente deve experimentar todos os dias, porque todos os dias estamos lutando com Deus. Talvez você nem perceba isso, mas todos os dias estamos em contraponto da vontade dele com a nossa vontade, que a gente chama de batalha espiritual, né? O confronto de vontades. Então, a vontade de Deus, ela está em confronto, tá? Normalmente, tá, gente? Via de regra, a vontade de Deus está em rota de colisão com a nossa vontade. Então, todos os dias estamos na luta com Deus. Adorar a Deus nesse contexto de luta, de enfrentamento, é simplesmente se render a Ele. E aí, o versículo que nós lemos, 25, é um versículo sintomático. Ele apresenta os nossos sintomas. Ele diz como o anjo percebeu, o homem percebeu que não seria possível dominá-lo. Não seria possível dominá-lo pelas regras da luta.
pelas técnicas da luta que ali estava sendo colocada, pelo caminho normal, então ele teve que ser um pouco mais radical. Às vezes, nós não nos deixamos dominar por Deus, pelos caminhos normais. Quais são os caminhos normais? A palavra dele diz e a gente obedece. Esse é o caminho, seria o caminho normal, né? O Senhor fala, vamos aqui e nós vamos. Mas às vezes o Senhor fala assim, vamos aqui, mas a gente fala assim, mas eu vou fazer o que lá? Né? Vamos por aqui? Não, mas esse caminho aqui eu estou mais acostumado por aí. Né? Às vezes acontece com a gente, né? Aí então, às vezes, quando há esse confronto e que a gente não se rende a essa vontade, pelas vias que deveriam ser as vias normais da nossa experiência como discípulo, Deus então, às vezes, age como esse homem agiu com Jacó. E às vezes é um pouco mais doloroso. Às vezes nem sempre é doloroso, mas sempre é desconfortável e muito desconfortável para nós. Então, o convite de Deus é que a gente trilhe o caminho dele. Ele está na frente, ele está nos levando, ele está nos conduzindo, ele é o pastor. Jesus é o bom pastor. O pastor sempre está à frente das suas ovelhas, conduzindo pelos caminhos. E isso aí fica para nós essa lição. De maneira prática, podemos perceber, por exemplo, quando nós nutrimos ressentimento no coração e quando Deus fala assim, não, vai lá, pede perdão, perdoa, reata, busca reconciliação. A gente fala, não, mas é difícil, mas fulano não quer, se eu fizer isso, o que fulano vai falar? Vai achar que eu estou errado, né? E a gente vai justificando isso. Aí Deus permite, tá bom, vamos continuar aqui. Aí a pessoa continua teimando. Aí vai, às vezes, em um momento, Deus vai lá e pá, vai lá e toca na estrutura do nosso corpo. Né? Porque foi isso que ele fez. Né? O que o nosso corpo é formado? Né? Nós temos aí a parte da carne, dos músculos, aquela coisa toda. Mas, basicamente, o que mantém o corpo firme e ligado são o esqueleto, que mantém, que é a estrutura onde os músculos se conectam, e os tendões, os nervos, que são exatamente os nervos, né? As terminações nervosas, o que faz a gente experimentar as sensações. E aí, então Deus vai lá e toque naquele nervo, o nervo ciático, bendito nervo ciático, né, Elisete? Deus te abençoe aí, minha irmã. Mas o nervo ciático, para que as pessoas desmontem e se rendam. Às vezes acontece isso, tá? Às vezes isso acontece. Por isso que é importante a gente ter se render a Deus, sem ser necessário que Ele faça isso. É claro que render-se não é uma coisa fácil. Nós sempre queremos ter a razão, queremos saber os porquês, queremos as justificativas, usamos de justificativas, às vezes muito bem elaboradas, diga-se de passagem, e aí caímos no engano, no erro de Jacó, né? De nos enganarmos com nós mesmos, né? Que foi o que aconteceu. A vontade de Deus é que você se renda. E a rendição é apegar-se a Deus, submeter-se a Deus, aceitar o seu plano e fazer dessa rendição uma atitude diária, que aí você vai mudar a sua vida. Isso aqui é adoração. Adorar a Deus é isso. Espero que você possa ter aprendido um pouquinho mais sobre a adoração no dia de hoje. Quero aproveitar, meus irmãos, comunicá-los aí. A irmã Valesca, ela me propôs algo muito importante. Todas as propostas que ela faz é muito boa, né? Mas essa foi muito bacana também, da gente fazer um período de oração, um círculo de oração diferentes. Nós faremos encontros de oração via Zoom, né? Os irmãos tiveram a experiência aí no culto de quinta-feira, né? Foi ao vivo e tal, mas nesse caso o Zoom não será ao vivo. E nós estaremos, então, fazendo de 7 em 7. Então, seriam 7 grupos de 7 pessoas que nós vamos escolher, tá, irmãos? É importante que a gente fale, que eu fale isso com vocês, tá? Porque senão você vai escolher com as pessoas ali, seus
concordo com você, né? Que só está com você. E não é essa a nossa intenção, nós queremos que haja comunhão. Então, 7 pessoas em que que a gente vai ter um encontro diário, nós vamos estabelecer os dias. Provavelmente nós daremos a oportunidade 2 dias por semana, tá? E nesses 2 dias, talvez 2 dias na semana, e aí não vamos tirar exclusivamente para orar um pelos outros. Tem alguns irmãos que estão fazendo oração via Zoom, tá? Pode continuar, tá, gente? Não tem nada de errado, não. Mas esse aqui vai ser específico, tá? É específico para a gente orar por nós mesmos. E aí, cada um terá, durante um dia, todos os dias, alguém orando por ele, segundo as regras do nosso encontro. Estaremos entrando em contato com os irmãos para formular os grupos, tá? Exigirá que a gente baixe aquele aplicativo Zoom, tá? É um aplicativo grátis. Terá que ser online, tá, irmãos? Vocês sabem por quê, obviamente. Mas a gente se ter esses contatos, né? Constantes aí. Então, fiquem alertas, entraremos em contato com os irmãos e faremos isso. Será uma vez por semana. Cada um vai escolher um dia, né? Que melhor. Cada grupo vai escolher um dia. Nós vamos eleger alguém que seja responsável pelo grupo, tipo alguém que hospeda, né? Que chama anfitrião, acho que é o nome que é dado no Zoom. Essa pessoa vai fazer essa reunião. Vai ter um período de oração ali, o tempo que vocês julgarem ser importante, necessário, contanto que todos possam ter acesso à oração. E a partir daquele momento, durante a semana, cada um terá um intercessor por dia, para que todos possam ser acompanhados em oração neste tempo aí. Eu sei que os irmãos já estão orando, sim, graças a Deus, mas nós vamos fazer isso aí também, porque estamos em busca também de uma melhor comunhão entre nós. Tá bom, irmãos? Então fiquem atentos aí, nós iremos contactá-los. Obviamente existem as barreiras aí tecnológicas, mas a gente tem acompanhado aí, visto que são pouquíssimas as pessoas que não têm acesso a um smartphone ou um computador e que não pode fazer, tá bom? Então, nós vamos fazer o levantamento de todos os irmãos. Seria essa a nossa proposta aí. E vamos demarcar 2 dias, vamos eleger espécie de capitães, anfitriãos, pessoas, não vamos dar um nome aí qualquer, líder, sei lá. E essas pessoas vão ser responsáveis por marcar a reunião, só isso. A única coisa que vão fazer é marcar a reunião e abrir o espaço virtual aí para os irmãos entrarem, convidá-los, lembrá-los, e aí vamos ter esse período de oração para a gente passar o quanto antes desse momento, né, irmãos? Nós estamos vivendo esse tempo tão ruim, tão desconfortável, né? Me lembrou agora o texto que nós falamos aqui, né? Tão desconfortável. Quem sabe não é Deus tocando nas juntas, tocando nas estruturas nossas e nos fazendo, então, nos render a Ele. Se nós seguirmos, talvez, aí o que aconteceu com Jacó, bem provavelmente saiamos desse período como vencedores, como Israéis, né? Como o que luta e prevalece. Pode ser que seja isso, né, irmãos? Tomara que seja assim. Para isso nós vamos apegar a esse Deus, e a oração é um elemento fundamental para nos apegarmos a esse Deus e também nos submetermos a esse Deus, conhecermos melhor a sua vontade e aplicarmos em nossas vidas. Ok, irmãos? Quero aproveitar e agradecer aos irmãos aí que estão acompanhando. Não sei se os irmãos fizeram sala de vídeo. Acredito que não, eu não citei, né? Mas eu quero agradecer aí a Aline. Tem uma pessoa que está nos acompanhando, não sei se está nos acompanhando ou se eu apenas
deu um like aqui na gente, que é Lídia Oliveira. Eu não conheço, né, o nome, não conheço, mas muito obrigado pela tua presença aí com a gente, Valesca, Graciele, Rodrigão tá aí, provavelmente o Rodrigo também com a Laís, né? Sempre estão juntos. Rodrigo Gomes, o Rodrigo Silvino tá com a gente, a irmã Silvani, lá da congregação também, certamente está com o César. Eles estarão responsáveis hoje pelo louvor à noite, César e Silvani, tá bom? A irmã Ticiana, nós já vimos ela aí tocando, louvando a Deus, junto com a Gisele e aquela galerinha, né? Aquela galerinha lá, os 3 irmãos. Foi muito bom, foi uma bênção. A irmã Adira também está com a gente, nossa irmã lá da congregação. Espero que esteja melhor, irmã, das suas lutas aí da coluna, seus problemas da coluna. Irmã Magali, quero aproveitar e agradecer a irmã Magali que me socorreu aqui com a chave, quem acompanha desde o início da nossa transmissão, viu que nós estamos transmitindo dentro do carro, né? Porque ao chegar aqui, o que a gente coloquei o carro para lavar, né? E, obviamente eu tiro as chaves. E aí, quando eu chego aqui, cadê as chaves? A chave estava lá em casa, né? E faltava 1 minuto. Eu falei, eu vou lá, não vou atrasar. Vou iniciar aqui mesmo. Aí a gente iniciou. E foi muito bom, com certeza foi bom, né? Então nós estamos aí. Gisele, a Dina, já falei. Madá está com a gente. Madá Oliveira, lá de Santa Maria de Itibá, uma pessoa muito amada por nós, querida. Pessoa que nós temos um carinho muito especial. Tá bom, Madá? Mandou até um abraço para a gente aqui. Recíproco esse carinho, recíproco a saudade também, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu acho, não sei se a Gabi está por aí. A Gabi ficou de voltar, passar umas férias aí. Provavelmente ela está aí com vocês. Um abraço. Como já falei da Magali, também o Lúcio com a gente. Nosso irmão Lúcio, certamente a Jô está com a gente, né? É bem provável que ela esteja. O irmão Arthur também está com a gente. A irmã Paula, um abraço, irmã. Não sei se o Cláudio Omar está com a gente também. Provavelmente esteja com a gente também, né? Está com a gente aí. Um abraço. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não citei. Já citei. O Jarbas também chegou aqui. A Graciela está falando que faz conferência para eu não sabia disso, tá? Já é uma outra experiência, quem sabe, né? Eu vou até pedir, Graciela, que você me dê orientações, porque se for pelo Zap é muito mais fácil, que a maioria das pessoas já tem, não é necessário nem fazer nenhum tipo de outro, outro aplicativo. Tá? Eu vou até te pedir que você, por favor, me mande, né? A irmã Dirã está dizendo que ficou um pouquinho melhor, conseguiu na vila ontem ver a mamãe, né? Certamente. Nós vamos continuar orando por ti, tá? Deus te abençoe. Tá bom, irmãos? Essas as nossas informações. Então, eu queria pedir que você ficasse atento aí, que nós vamos contactá-los certamente essa semana, tentar nos organizar o quanto antes para a gente dar, então, prosseguimento. Seja pelo Zoom, seja pelo Zap, como foi aqui falado pela nossa irmã Graciele, né? Uma videoconferência pelo Zap. Eu não sabia. Eu achava que era só 2 pessoas, 4 no máximo. Mas se puder, ótimo, né? Muito bom. Muito obrigado a todos os irmãos pela participação aí, tá bom? Eu agradeço a participação dos irmãos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, nós estamos chegando no final. Mais 5 minutos a gente termina. Se alguém tiver alguma pergunta em relação ao texto que nós lemos, se talvez alguma coisa ficou em dúvida, nós podemos responder aí. Você tem que ser rápido. Fazer pergunta que nós já estamos acabando, tá bom? Só quero lembrar os irmãos que o nosso tempo está aberto. Nosso irmão Josué está aqui oportunizando os irmãos a entregar seus dízimos na oferta. É importante, tá, irmãos? Eu sei que esse tempo é um tempo diferente, é um tempo que há uma redução das nossas atividades, há uma redução dos nossos recursos também, eu entendo isso, tá?
e não somos levianos de exigir nada além do que exigir nada dos irmãos. Mas, irmãos, venha ao templo, todos os domingos, das 10 às 11, está aberto o templo. Venha ao templo, entregue seu dízimo, sua oferta, ou faça de maneira mais segura, via conta da igreja, tá? Os irmãos que não tiverem, não souberem qual é a conta da igreja, só me procurar, ou procurar o Josué ou a irmã Esco, certamente eles vão passar para vocês, tá bom? Às vezes a transferência bancária via internet é mais seguro, sem dúvida nenhuma, mas tem irmãos que gostam de vir no lugar e entregar, tá? Então venha, entregue, consagre o seu dízimo, sua oferta, lá na congregação, igualmente, tá? A irmã Rosiane, ela sempre está todos os domingos, na parte da manhã, acho que das 9 às 10, ela sempre está lá. Os irmãos da congregação também podem fazer, tá? Para a gente continuar aí as nossas atividades. Os irmãos sabem da importância disso para o nosso desenvolvimento espiritual, inclusive, tá bom? Os irmãos que puderem fazer isso, eu já estou com um dízimo já 2, 3 meses atrasado, não tem problema, traga, entrega. E às vezes os irmãos estão com o dízimo em casa, né? Então, traga aí, não tem problema nenhum, tá? Só a pedido da nossa irmã Magali, o texto bíblico lido hoje foi Gênesis 32, de 22 a 32. Tá? Gênesis, capítulo 32, dos versículos 22 aos versículos 32. Tá? O texto que nós lemos hoje. Pedido da irmã Magali aí. Tá bom? Ok, meus irmãos. Não tendo mais nada, nenhuma pergunta, nenhuma consideração, nós vamos encerrar a nossa transmissão, tá? Mais uma vez, obrigado a presença de todos, que o Senhor possa continuar abençoando. Quero agradecer aqueles que irão também assistir logo após terminar essa transmissão. Algumas pessoas acessam depois e nós certamente temos essa palavra de gratidão. Que Deus continue nos abençoar e nos guardar. Lembrando, irmãos, que às 19h30 estaremos transmitindo mais um culto nesses mesmos moldes. Infelizmente, nós nem podemos receber o grupo de louvor aqui, mas os irmãos transmitirão das suas casas o louvor ao Senhor. Estaremos ministrando a palavra aqui logo mais à noite, às 19h30. Tá bom, meus amados irmãos? Fiquem atentos, porque certamente contatarei alguns irmãos para oração, às vezes um irmão orar, né? Para não ficar uma coisa muito centralizada em uma pessoa só. Você não sabe que eu não sou muito a favor disso. Então, fique aí os irmãos atentos, que eu devo entrar em contato com vocês durante essa tarde para escalá-lo, vamos dizer assim, para orar em um determinado momento do culto. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um e guarde. Até logo mais à noite, que Deus te dê uma tarde, um restante de manhã e restante de uma tarde abençoada na presença do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor, que o Senhor em muito nos abençoe. Até a próxima. Um abraço.